Boa noite a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos a esta audiência pública que discutirá o projeto de lei complementar número 16/2018, que dispõe sobre o transporte individual privado remunerado de passageiros, executado por intermédio de plataformas tecnológicas gerenciadas por provedoras de rede de compartilhamento, PRCS, no município de Limeira. Organizada pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos do Consumidor, e dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso, vereadores desta Casa de Leis. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida pelo canal 4 da NET, pelo site e Facebook da Câmara Municipal de Limeira. Informamos as autoridades presentes na mesa, os membros da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos do Consumidor e dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso. Doutora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, presidente. Vereador Cleiton Aparecido da Silva, vice-presidente. Vereador Estevão Nogueira, secretário. Vereadora Érica Cristina Tanque Moya, membro da comissão. Doutora Mara Isa Mato Silveira, membro da comissão. E também anunciamos e agradecemos a presença dos vereadores que estão na extensão da mesa. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Alu Bogo, vereador Marcos Xavier. Neste momento, chamamos os convidados para debater nesta audiência pública que ocupem seus assentos na extensão da mesa. Senhor Rodrigo Oliveira, secretário municipal de Mobilidade Urbana. Doutor Daniel de Campos, secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Senhor Luiz Fernando Vendramini, presidente da Associação do Transporte Alternativo. Doutora Márcia Vendramini, advogada da Associação do Transporte Alternativo. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Lucas Roberto do Nascimento, representante do aplicativo Me Leva Agora. Passo a palavra para a presidente da comissão, vereadora Mayra Costa. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que a Câmara Municipal ela promove essa audiência pública, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, declara aberta a audiência pública para a discussão desse projeto de lei complementar número 16/2018, que dispõe sobre o transporte individual, privado, remunerado de passageiros, executado por intermédios de plataformas tecnológicas gerenciadas por provedoras de redes de compartilhamento no município de Limeira. Cumprimento aqui a presença do doutor Daniel, representando a Secretaria Jurídica, é o secretário de Mobilidade, Rodrigo Oliveira, o senhor Luiz Fernando Vendramini, presidente da Associação desse Transporte, e a doutora Márcia Vendramini, também como advogada da Associação.
Cumprimento aqui meus colegas de Câmara, de comissão, vereador Estevão, vereador Cleito, vereadora Érica, vereadora Maraísa, a Lubogo, agradeço a presença como vereadora desta casa, Marcos Xavier como vereador, e a todos os funcionários e a todos os presentes. E agradeço a presença de todos, vamos iniciar, tá? A gente tem um tempo determinado. O vereador Helder do Táxi, que está lá no fundo, se quiser sentar aqui, Helder, né, como membro desta casa, como vereador desta casa. A gente pede só, por favor, que nas mediações da palavra de cada um de vocês e nas respostas aqui, dependendo da resposta, que nós cumpramos o tempo, né? Nós da casa, nós temos o tempo de começar e temos o tempo de encerrar aqui nessa casa até as 22 horas. Muito obrigada. Melhor, né? Bom, iniciaremos agora o debate sobre esse projeto de lei, né? Também gostaria de lembrar a todos aqui do quanto o objetivo desta comissão é de trazer a discussão desse projeto, né, sobre uma coisa que foi tão discutida anteriormente na nossa cidade, antes do projeto, antes da lei, né, federal, e podermos tirar todas as dúvidas importantes sobre um assunto atual, né, que condiz, a gente antes só chamava da questão do Uber, hoje está chegando novas entidades, vamos chamar assim, desse transporte. Então, a gente precisa, antes desse projeto ser aprovado no nosso município, apesar da lei federal, acho que é de bom a gente tirar todas as dúvidas aqui para a nossa cidade, para quando o projeto for aprovado, que for aprovado pelo prefeito, acho que não termos mais nenhuma dúvida sobre nenhuma categoria, sobre nenhuma pessoa que vá fazer esse transporte. Então, peço aos participantes, mais uma vez, que respeitem o tempo estimulado, né, para que todos que queiram ter a palavra consigam, assim, ter o tempo de fazer as perguntas e terem suas dúvidas tiradas. Peço para cada pessoa que vai explanar, doutor Daniel, doutor Rodrigo, o seu Luiz Fernando, a doutora Márcia, que respeite o tempo de 15 minutos que será dado para cada um. Eu passo a palavra na sequência, iniciando pelo senhor Rodrigo Oliveira, o nosso secretário municipal de Mobilidade Urbana. Desculpa. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar a doutora Mayra, ao qual cumprimento todos os demais da mesa, aos vereadores presentes, aos membros do sindicato que representa. E, novamente, nós estamos aqui para estar discutindo um assunto de suma importância para a população de Limeira, que é a relação do transporte por aplicativo, que é o Uber, e as considerações que nós temos que fazer por parte da Prefeitura Municipal de Limeira é que, no ano de 2017, a gente já havia enviado à Câmara Municipal uma lei, da qual foi amplamente discutida. Essa lei foi votada e aprovada, houve a sanção dessa lei, a qual, quando nós iríamos dar início ao cumprimento da lei, que já havia sido feito um decreto, né, de regulamentação, aí que ocorreu a alteração da lei federal, né, que a gente, nessa primeira lei, só para entendimento, de 2017, a gente estava seguindo a lei federal 12.587 de 2012, e, após isso, houve a alteração da lei federal, que passou a vigorar a 13.640 de 2018, a qual ela aí determina alguns fatores sobre os aplicativos de transporte. Com isso, houve a necessidade de fazer uma lei complementar de alteração desses meios, das quais nós fizemos todas essas alterações e enviamos para a Câmara Municipal de Limeira no dia 22 de junho de 2018, para que poderia, né, ser analisado pelos vereadores e que viesse à votação. Nada mais justo a gente abrir uma audiência pública para que isso se torne mais amplo diretamente com a sociedade,
para que a gente possa aí estar finalizando esse projeto de lei e trazendo aí a regulamentação necessária, tendo em vista que toda a prestação de serviço realizada no município, ela necessita de regulamentação, e a questão do aplicativo hoje é real no município. Nós temos um número muito grande de pessoas que trabalham, né, com esse aplicativo, e nós temos um número muito grande de pessoas que utilizam esse aplicativo. Então, nós estamos aqui à disposição para estar sanando as dúvidas possíveis desse projeto de lei, tendo em vista que, repito novamente, que ele foi imensamente já debatido, e as alterações das quais nós fizemos foi para sanar as questões que existiam na lei anterior. Sendo assim, a gente encaminha para a discussão, para que a gente possa estar sanando todas as dúvidas. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer questionamento. Eu passo a palavra para o doutor Daniel de Campos, para a sua explanação. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da sua presidente, os trabalhos, a todos presentes. O Rodrigo já fez uma explanação até legal, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho do que moveu também esse projeto ser elaborado dessa forma. A discussão entre os movimentos dos taxistas, os movimentos dos aplicativos, era muito grande, muito quente, né? Com a edição da primeira lei federal, que foi um tanto quanto reservada em querer aplicar, em delinear melhor os aplicativos, nós elaboramos, o governo elaborou o primeiro projeto de lei, com uma certa gama de exigências, que foi aprovado por esta Casa, mas depois adveio uma nova lei federal, justamente dando melhor contorno à questão dos aplicativos, né, dirimindo, creio que, pelo menos as questões mais cruciais. Também foi módica em muitas coisas, mas aquilo que era básico, que era o ponto da discórdia, a lei federal, ela avançou. O que, logicamente, provocou uma adequação da legislação municipal, o que deu origem justamente a esse projeto de lei que está em discussão. Importante dizer que o município, a todo momento, tanto o prefeito, Mário Botion, que nos designou, eu com o Rodrigo e outros secretários também tiveram participação, no sentido de conduzir o diálogo tanto com o movimento dos taxistas, que se sentiam um tanto quanto prejudicados, como também o movimento daqueles que estavam tentando ter essa atividade empreendedora mediante os aplicativos. Então, foram sucessivas reuniões com todos os movimentos, quando não o prefeito propriamente, estávamos nós, eu e o Rodrigo, à frente dessas reuniões, para buscar, primeiramente, o entendimento, uma legislação que não fosse agressiva nem ao movimento dos taxistas, também não fosse agressiva àqueles que estavam tentando empreender uma nova atividade. E reunindo com todas as pessoas da cidade, é interessante a gente deixar claro que a legislação federal, ela regulou o macro, mas aquilo que é micro ele deixou para cada município dispor com respeito à sua necessidade local, com respeito à sua realidade local. Então, nós discutimos com ambos os movimentos no gabinete, com ampla liberdade de discussão, sugestão, né? E aqueles que são justamente da cidade, que a lei é feita para a cidade, a nossa lei não é feita para Campinas, não é feita para São Paulo, não é feita para Ribeirão, não é feita para Semápolis, nossa vizinha, nem para Corderópolis. Nossa lei é feita para Limeira. Assim como a lei de Campinas não é feita para Limeira, como a de São Paulo também não é feita para Limeira, como
Ribeirão também não é feita para Limeira, nem de Iracemápolis para nós. Então, a lei deve respeitar a realidade local e, assim, nós conversamos com os movimentos locais, né, para chegar ao entendimento daquilo que seria salutar para Limeira, para aqueles que estão em Limeira, para aqueles que moram em Limeira, para aqueles que são servidos deste serviço tão importante aqui em Limeira. E como conclusão, como resultado dessas conversas, nasceu esse projeto de lei, que ele nasceu do entendimento. Ele não nasceu da cabeça iluminada dos agentes públicos, da administração. Ele nasceu do entendimento, da conversa, do diálogo, daquilo que é bom para todos. Tanto é que houve uma sensível diminuição das exigências da primeira lei que foi aprovada para essa segunda lei, né, que ela foi muito mais condensada, privilegiando alguns pontos. O primeiro ponto é privilegiando a atividade empreendedora, para não cercear essa atividade. Logicamente, ela tem que regular, que é isso que determina a lei federal, que o município regule. Então, nós regulamos, mas com as exigências mínimas. E por que exigências mínimas e por que também ter que ter exigências mínimas? Para que haja um serviço prestado com qualidade, né? Com qualidade para aquele que é usuário, para aquele que precisa, e com qualidade para aquele que presta o serviço, que tenha condições de prestá-lo. Então, nós cremos que esse projeto de lei, né, a perfeição, logicamente, que é uma meta a ser atingida, mas se não chegamos nela como meta, com certeza não ficamos longe dela, em razão do entendimento que tivemos com os movimentos interessados nisso aí. E, principalmente, com as pessoas que estão aqui na nossa cidade e aquelas que, justamente, essa lei visa atingir. As pessoas que moram em Limeira, que prestam serviço em Limeira, que são usuários de Limeira. Então, eu só passei essa explanação indo um pouco além, né? Já que ele entrou na minha, eu entrei na área dele, fazendo esses esclarecimentos, e estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada ao secretário de Mobilidade, obrigada ao doutor Daniel. Agora eu passo a palavra para o senhor Luiz Fernando Vendramini, por favor. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar nessa casa, a qual o Deus a qual eu sirvo sempre é reverenciado. Coincidência ou não, eu me assentei aqui e olho que olhei para baixo, havia uma Bíblia. Uma Bíblia na mão de um pastor é um perigo. E eu me lembrei de uma passagem interessante em que o povo de Deus estava numa luta muito forte e o povo de Deus ele não tinha armas suficientes para vencer o inimigo. Então está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 7, do verso 10 em diante, são 3 versículos que eu gostaria de deixar aqui, porque sei que essa casa preza pela palavra de Deus, assim ouvida outra vez, pelas homenagens feitas também ao digníssimo pastor Ciro, amigo de ministério, não é? Embora não da mesma igreja, mas também sabendo o quanto é difícil esse ministério pastoral. Está escrito assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. É nesse ponto que eu queria só deixar uma explanação, digníssima presidente doutora Mayra, vereadoras, vereadores, o povo que nos ouve. Desde 2017, quando houve a lei, deixou os motoristas apreensivos, preocupados. Dormíamos como motorista, não sabíamos se acordaríamos como motorista. Era tudo incerto para nós, era muito difícil para nós. E houve várias conversas, como disse o doutor Rodrigo, várias vezes tentativas, não é? Mas nós tínhamos um grande grupo formado no WhatsApp e alguns administradores.
mas nada oficial. Era apenas um grupo de WhatsApp com administradores. Pela dificuldade enfrentada e pela dificuldade que tínhamos de chegar a conversar, então, numa necessidade, foi criada a Associação de Transporte Alternativo, não é? Que se chama ATA, Associação de Transporte Alternativo. Eu tenho como presidente a minha pessoa, está comigo aqui os diretores, se eu posso apresentá-los, se eles podem ficar de pé, por favor, os diretores da associação, por favor, se coloquem em pé. Esses são os diretores da ATA, muito obrigado, que compõem a diretoria. A ATA tem por objetivo, Dr. Rodrigo, Dr. Daniel de Campos, sentar e conversar. Nunca fazendo de outra forma, porque entendemos que o diálogo ainda é o melhor caminho para se chegar a um acordo. Quando eu citei Josué, a peleja foi difícil, não foi fácil. Ela nunca será fácil para nós, para os digníssimos vereadores e vereadoras, porque não é fácil, assim dizia agora há pouco a minha vereadora, saudosa, né? Memória da sua mãe. Como difícil é a batalha de vocês, e nós acompanhamos muito bem. Saiba vocês também, digníssimos vereadores e vereadoras, que como pastor e igreja, nós estamos sempre orando para as autoridades da nossa cidade, para que vá tudo bem. Mas depois de grande vitória, Samuel, ele levantou um memorial, ele pegou uma pedra, e naquele lugar, e ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele transferiu para Deus a vitória que tinha conquistado até aquele momento. Eu não digo que nós, motoristas Uberes, ou agora associação, temos alguma vitória conquistada, mas até que Deus tem nos ajudado e muito. E eu tributo a Ele, não é? Chegarmos até aqui, nesse lugar de privilégio, estar falando com vocês. E a associação, ela foi criada num momento muito crítico, onde não tínhamos força, não é? Política para conversarmos e colocarmos aquilo que nós queríamos. Hoje nós somos reconhecidos, né? Com documentação, temos CNPJ, nós temos alvará de licença, enfim, somos totalmente legais, respondendo por aqueles motoristas que querem ser associados juntamente conosco na associação, ou seja, na ATA. Não é? Nós temos vários benefícios, isso eu sei que não vem ao caso, e eu quero também deixar esse tempo maior para que a doutora faça a sua explanação, não é? Porque tem mais conhecimento das leis, que eu penso que serão mais necessárias do que as minhas palavras. Muito obrigado. Era essa palavra que eu queria deixar nesse momento. Agradeço a palavra do senhor Luiz Fernando Vedramini e passo agora a palavra para a doutora Márcia Vedramini. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os vereadores, na pessoa da presidente da comissão, doutora Mayra, vereadora Mayra. E eu gostaria de aproveitar a fala dos meus colegas, Dr. Rodrigo, Dr. Daniel de Campos, e dar continuidade na linha de raciocínio das leis da lei que já foi discutida e a nova lei que está sendo discutida nesse momento. Eu acredito que quando o vereador Estevão teve a ideia da audiência pública e sugeriu, ele foi muito feliz, porque toda a participação da sociedade civil na discussão de assunto de interesse público é válida, e para isso que nós estamos aqui. A primeira tentativa da regulamentação da Lei 23/2017, ela antecedeu a Lei Federal, né, que foi posteriormente promulgada em 2018, a Lei 13.640, e veio com a finalidade de regulamentar a questão do transporte por aplicativo. E, normalmente, nós nos referimos ao Uber, mas não é apenas o Uber, existem outras plataformas que já estão trabalhando, e, inclusive, aqui em Limeira, nós temos uma plataforma que foi desenvolvida em Campinas e hoje está indo muito bem aqui em Limeira. Diante disso, como o Dr. Daniel de Campos disse, houve uma pressão, sim, por conta da categoria dos taxistas, que começaram a questionar esse tipo de prestação de serviço, e nós não vemos isso com maus olhos, porque é natural, é uma coisa nova, né? Veio sendo desenvolvida, é uma tecnologia nova. Até então eles detinham não digo monopólio, mas a prestação de serviço era dos motoristas de táxi, e eles questionaram, e justa esse questionamento. Contudo, foi julgada, essas leis foram julgadas, foram levadas aos tribunais de justiça, e eles entenderam que
impedir o transporte por aplicativo seria ferir um princípio da Constituição Federal, que é o princípio da livre iniciativa. Foi a partir disso que eles decidiram pela regulamentação da lei, para proporcionar a esses homens e mulheres que transportam pessoas um trabalho justo, não é? Regulamentado. A Procuradoria-Geral da República emitiu um posicionamento que eu acho bastante importante frisar aqui, que apenas a lei federal pode interferir sobre o transporte privado individual de passageiros organizado por aplicativos online como atividade de interesse público. E ainda defendeu a PGR que apenas os municípios têm a competência de legislar sobre o transporte. E isso está na Constituição Federal. Então, muito se ouve que vai ser questionado e vai ser levantadas questões a respeito de como está sendo feita a regulamentação. É importante frisar que, embora eu represente a Associação do Transporte do Motorista, eu não tenho em mente apenas uma visão micro da situação, mas a minha visão é macro. Eu penso no sentido também do poder público, no sentido de regulamentar, como também no passageiro, que nessa discussão, nesse universo, muitas vezes ele não é lembrado. A regulamentação do transporte por aplicativo alcança, sim, o passageiro. Ele precisa dessa regulamentação para que ele tenha segurança. Então, é muito importante ele ser lembrado agora. E fica claro, através da Lei 13.640, que a competência exclusiva de regulamentar o transporte por aplicativo é do município, sim. Então, nós não poderíamos debater esse assunto em outro lugar, senão aqui. Isso está garantido através da Constituição Federal, no artigo 30. Eu sempre incentivo as pessoas que têm dúvidas ou querem debater acerca de qualquer assunto, que antes delas argumentarem, que elas leiam a lei. Leia a lei. Eu acredito que qualquer um dos participantes dessa audiência pública pode sim argumentar, pode sim perguntar, mas tem que fazer isso com base na lei, com base na Constituição Federal, com base na lei orgânica do município de Limeira, com base na Constituição do Estado de São Paulo. Se não for baseado nessas leis, se não tem conhecimento dessas leis, não deve argumentar, porque não estará fazendo conforme determina a lei brasileira. Ok? Cabe salientar também que, além do Uber, Cabify, 99, nós temos o Me Leva Agora, que veio, e ele veio por intermédio da Associação do Transporte Alternativo. Por que a associação se organizou? Se organizou para ter representatividade, porque aqui na cidade de Limeira não existe nenhum outro órgão que represente os motoristas nas plataformas digitais. Então, acho que isso é importante ser frisado. Não existe na cidade de Limeira nenhuma organização da sociedade civil, reconhecida pelo terceiro setor, que possa se denominar representante legítima do transporte por aplicativo. Qualquer pessoa que se intitular representante de motoristas por transporte por aplicativo faz isso de forma ilegal e não tem como comprovar, porque não existe. Incorrendo, inclusive, dependendo da forma como fizer essa publicação, em crime. Crime de falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal Brasileiro. Por que eu estou falando isso? Para valorizar o trabalho da associação, que tem feito um trabalho sério, que tem feito um trabalho de competência, sempre disposta a dialogar com o poder público, sempre no sentido de acompanhar o poder público até onde o poder público não puder, eles entram no sentido de ajudar e colaborar, né? E a gente sabe que a colaboração traz crescimento e desenvolvimento para a cidade. No município de Limeira, por entendimento do nosso prefeito, Mário Botion, juntamente com a Secretaria do Transporte e Mobilidade, entendeu-se que havia a necessidade de reorganizar o projeto. Aquela primeira lei 23 de 17, ela ficou obsoleta, porque ela era extremamente rígida e não estava dentro dos parâmetros da lei federal posteriormente julgada. Então, foi reescrita. Ela foi reescrita através da Lei 16 de 2018, e, por provocação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, Direitos do Consumidor, Direitos da Criança e do Adolescente e Direitos do Idoso, na pessoa do relator Estevão Nogueira, solicitou essa audiência, que eu penso foi muito oportuna, no sentido de discutir isso com as pessoas que realmente têm interesse no assunto. Para facilitar a discussão junto ao poder público, alguns motoristas vinculados às plataformas existentes formaram a associação, mas não são todos que estão aqui que são afiliados. Então, eu penso que talvez existam pessoas aqui que desconhecem todo esse caminho trilhado
pelo poder público e pela associação, no sentido de chegar nesse fim pacífico, harmonioso, de bom senso, no limite do homem médio, que é um termo que nós usamos no direito, né? Que é o que a gente espera, porque ninguém aqui tem a intenção de trazer prejuízo ao poder público, fazer nenhum tipo de enfrentamento, apenas regulamentar uma... Eu não vou dizer uma profissão, porque não é reconhecido como profissão, mas uma prestação de serviço, para que garanta a cada homem e cada mulher que se utiliza dela o direito de ganhar o seu pão e levar o seu pão para dentro de casa. Eu tenho apenas algumas ponderações que eu gostaria de fazer em relação ao texto da lei, e eu não faço isso no sentido de contestação, doutor Rodrigo, doutor Daniel, mas no sentido de esclarecimento, e havendo possibilidade de emenda para talvez se adequar à lei à necessidade ou à expectativa dos motoristas, que fosse ponderado esses aspectos. Existe na lei no artigo 5º, se eu não me engano, da Lei 16, uma situação onde nós vemos uma cobrança de imposto sobre serviço de qualquer natureza, tanto sobre o motorista como sobre a plataforma. Então, para que não se caracterize um princípio legal que nós entendemos como bis in idem, que significa a mesma punição, duas punições para o mesmo crime no direito penal, eu gostaria que o doutor Daniel, dentro da atribuição dele como secretário, pudesse esclarecer essa situação que fica descrita na lei e pode trazer alguma confusão para os motoristas. Outra situação que eu gostaria de solicitar, é uma solicitação, sendo possível, a emenda, no sentido de onde consta na lei o ano do carro, para que os motoristas podem utilizar para executar o serviço, que fosse aumentado o prazo de 7 para 8 anos, para que viabilizasse, inclusive os motoristas que estão trabalhando hoje no limite desse prazo, deles terem um prazo para, talvez, trocar de veículo ou tomar uma providência para que não lhes impedissem a continuidade do trabalho. Em relação ao cadastramento obrigatório, isso eu tive a oportunidade de ler outras resoluções, decretos e leis de outros municípios, inclusive de São Paulo, Campinas, e cada um deles decidiu de uma forma, mas uma coisa é unânime, todos eles decidiram pelo cadastramento e pela cobrança de um valor por conta desse cadastramento, que aqui ficou fixado em 20 UFESPs, e eu não gostaria de pedir a revogação desse artigo na lei, porque eu acho justo, mas que fosse esclarecido, né, como que foi chegado nesse valor, para que os motoristas tivessem consciência e quando eles, porventura, se julgar da lei da forma como ela está, prosseguir, que eles tivessem a compreensão de que o pagamento é justo. Como o doutor Daniel disse, nós não buscamos justiça, porque justiça só quem faz é Deus. Mas nós tentamos ao máximo nos aproximar dela. Então, trazer esse esclarecimento. E, inclusive, colocar aqui, na presença de tantos motoristas, que talvez eu não tenha a oportunidade de falar futuramente, e até o poder público, que a Associação do Transporte Alternativo se coloca disponível, caso haja interesse do poder público, de proceder com esses cadastramentos e enviar ao poder público as informações necessárias. Então, são esses apontamentos que eu gostaria de fazer em relação à lei, e naquilo que for possível, eu gostaria que tanto o doutor Rodrigo como o doutor Daniel estivessem apresentando as suas manifestações. Obrigada. Agradecemos a manifestação da doutora Márcia, do doutor seu Luiz Fernando, e como o doutor Daniel não utilizou todo o seu tempo, se o senhor já quiser fazer a resposta para a doutora Márcia, já poderíamos já avançar nessa questão. O questionamento foi muito oportuno. Na verdade, não existe uma dupla cobrança, porque, primeiro, que tanto para o aplicativo quanto para aquele que utiliza do aplicativo, cada um tem como base de cálculo aquilo que aufere. Em tese é isso, então não tem a mesma base de cálculo. Até porque o aplicativo ele cobra um valor, né, na verdade, ele cobra um valor do prestador, né,
E sobre esse valor que ele cobra, existe a possibilidade justamente dele ser tributado. Com respeito ao prestador de serviço, é com respeito à parte que lhe compete. Então, só haveria uma dupla cobrança se fosse sobre a totalidade 2 vezes, e não é, e sim é sobre cada cota parte. Então, não existe, não está tendo quebra do princípio non bis in idem no caso em questão. Também seguiu-se aí, justamente dentro de uma visão de consenso, que o valor para o ISS fosse um valor equivalente àquilo que é fixado também para o taxista pela concessão do serviço público. Então, é um valor equivalente, é o mesmo valor, para não haver distorção e nem haver a ligação de que algum lado está sendo mais beneficiado do que o outro. O que existe, como no caso a atividade do Uber, ele não se caracteriza como uma concessão, e sim como uma atividade empreendedora, isso joga todos aqueles que têm uma atividade empreendedora na cidade, seja qual for, os colocam dentro do Código Tributário Municipal. E dentro do Código Tributário Municipal, para respeitar a isonomia que deve haver entre todos aqueles que têm atividade empreendedora, quer como autônomos ou quer como empresários, propriamente ditos, eles têm a taxa de inscrição, a taxa de cadastro. Então, uma coisa é o ISS-QN, que é o imposto, que está sendo equivalente àquilo que é cobrado do taxista, para cumprir-se o princípio aí também de uma certa isonomia, para não haver discórdia de que ninguém está sendo beneficiado ou prejudicado mais do que o outro. Com respeito à taxa de cadastro, por ser uma atividade empreendedora, ela tem também a sua taxa para ter a isonomia com todos aqueles que têm a sua atividade empreendedora, quer como autônomos, quer como empresários propriamente dito, como uma empresa simples, uma MEI, ou qualquer, uma limitada ou uma SA, que todos têm a taxa de cadastro. Então, nós tentamos justamente cumprir o princípio de uma certa isonomia com os taxistas naquilo que é o imposto. E com respeito à taxa, o taxista não tem, porque é uma concessão, é uma outra modalidade, e dentro da modalidade empreendedora manteve-se a isonomia com os empreendedores. É importante dizer que a taxa também, a soma das duas, né, que hoje dá R$ 750 em números redondos, né, ela pode ser paga ambas em 6 vezes. Né? Por que isso? Com qualquer atividade empreendedora, vou citar como exemplo os advogados, né, do qual eu faço parte, a doutora Márcia também. Notem que nós também pagamos isso, pagamos também as nossas taxas, e elas também são divididas, também são parceladas, como são dos engenheiros, dos médicos, dos dentistas, como é também daqueles que fazem o serviço até de ambulante. Então, todos pagam a sua taxa de inscrição, pagam o seu imposto, e, logicamente, o Uber não poderia ser diferente disso. Então, a fixação, tanto na modalidade de cobrança como na forma, seguiu-se esses princípios, respeitando justamente o nosso Código Tributário Municipal e para que não haja uma duplicidade de cobrança, cada um paga sobre aquilo que ofere. Importante dizer que, na legislação anterior do município, aquela que nós encaminhamos, foi aprovada, que é mais rígida até, ela previa valor por quilômetro rodado. Né? O resultado financeiro final disso, com certeza, sem medo de errar, seria muito maior que o resultado financeiro que foi a proposta desta lei. Né? Se a pessoa vai rodar muito, ela pagaria, com certeza, muito mais, e ninguém está entrando nessa atividade para fazer uma viagem por dia. Né? Então, logicamente, é uma atividade empreendedora que se busca o resultado financeiro. Quanto mais ele rodasse, mais ele pagaria. Agora não, é um valor único para todos, uniformes. Tá. Antes era 10 centavos por quilômetro. 10 centavos por quilômetro rodado. Então, tudo isso, nós tiramos isso, colocamos uma questão muito mais módica,
né, no sentido do que é a atividade das profissões regulamentadas, para ficar algo mais fácil e, principalmente, a pessoa não vai ter que ficar pensando quanto que eu vou pagar de imposto esse mês. Né? Será que eu vou ter dinheiro, vou rodar mais? Como vai ser o controle disso? Simplesmente para não ter essa dor de cabeça, ninguém tem que controlar, ficar fazendo controle, nós não temos que ficar controlando a atividade, ficar monitorando a atividade nesses termos, né? Que assim a pessoa tenha toda a tranquilidade para trabalhar, o meu valor é aquele, eu sei quanto tem que pagar, sei como que vou pagar, sei a forma que eu posso pagar, e não vou pagar nem mais nem menos do que os demais, né? Dando total liberdade para a atividade empreendedora. Por isso, dessa forma que foi a sugestão. Acho que tínhamos mais uma situação, que é do ano. Né? Do ano. Olha só, do ano nós temos uma situação também para evitar conflito, porque foi colocado 7 anos. Né? Não foi colocado nem 8, nem 9, nem 10, nem 6, nem 5, né? Que antes, na lei anterior, se me falha a memória, era 5 anos. Né? Nós colocamos justamente esse ano porque é o mesmo, é em sintonia com a concessão do táxi e em sintonia com o transporte público urbano, né, para os ônibus, que é uma concessão pública que também é 7 anos, é o princípio. Então, nós nivelamos para não estar nem beneficiando e nem prejudicando nem a concessão do táxi, nem a concessão do transporte público urbano, no caso dos ônibus, e nem o Uber. Foi para dar uma isonomia, por isso que esse foi o princípio que foi direcionado essa proposta. Obrigado, estou à disposição. Bom, eu quero, nesse momento, agradecer a presença também do vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Obrigada, Vaguinho. Abriremos agora a palavra ao público aqui presente, para que usem a palavra ou façam perguntas. Isso poderá ser feito através de ficha ou diretamente. As perguntas vão ter servidores da casa que podem auxiliá-los com o microfone, né, para quem for usar. O tempo para o questionamento, a manifestação é de 2 minutos e que esse questionamento ele seja dirigido a um dos 4 das pessoas que aqui explanaram as suas palavras. Né? E os convidados terão 3 minutos para a resposta. Peço que seja respeitado o nosso tempo de prazo. E os vereadores que também quiserem fazer os questionamentos, também se identifiquem ao microfone. O nome e para quem direcionar a pergunta. Ok, obrigado. Boa noite, prazer. Meu nome é Paulo Reis, sou coordenador jurídico da Federação Nacional de Motoristas de Aplicativo de Motoristas Autônomos Privados. Eu vou direcionar a pergunta para o colega secretário jurídico com relação o senhor falou da base de cálculo do ISS, né? Qual o valor, qual a alíquota do ISS que será aplicada ao aplicativo e qual o percentual aplicado ao motorista? Eu formulo outra para o pessoal poder falar. O valor ao motorista é fixo, não é uma alíquota, né? Assim como eu citei o exemplo no caso dos profissionais liberais de ambulantes, por exemplo, são alíquotas fixas do ISS. Então, ele não é sobre a renda, né? Com respeito ao aplicativo, isso não está nessa lei, ele vai justamente para o Código Tributário Municipal, né, onde lá vai ser, aí é uma outra legislação, que vai fazer uma alteração específica no Código Tributário Municipal para dimensionar o valor da alíquota ao aplicativo. Nessa lei, ele simplesmente faz a referência de que será pago. Mas a alíquota na verdade, são os anexos do Código Tributário Municipal que prevê as alíquotas justamente. E é importante esclarecer, a pergunta foi muito pertinente, até porque quando nós fizemos a redação da primeira lei, da primeira proposta que foi aprovada, nós tentamos contato com os aplicativos, com todos, diga-se de passagem, e não recebemos resposta de nenhum
com respeito a ter uma conversa com a Prefeitura Municipal, justamente para chegar num consenso, como nós tivemos com todos aqueles que são os motoristas dos aplicativos, que esses, logicamente, vieram, conversaram conosco, que estão aqui na ponta, né? São os que estão na cidade, efetivamente, porque o aplicativo em si é virtual, né? Então, nós tivemos uma certa resistência, e nós tiramos isso da discussão, né? A discussão com o aplicativo, ela não vemos, embora ela atinja os prestadores de serviço, porque estão vinculados a ela, mas, naquela primeira norma, isso estava criando um certo obstáculo e carregando um ônus para os prestadores de serviço, que achamos que não seria conveniente, justamente pela inércia das plataformas. Então, nessa proposta, nós desvinculamos isso, para que aquilo que é coprestador, chegamos num entendimento, num consenso, que foi essa proposta, e aquilo que vai ser com o aplicativo. Isso é uma outra situação, que já não diz mais respeito a eles, para não levar esse ônus, essa preocupação com eles, vai ser um ônus da Prefeitura, como ente arrecadador, né, com aquele que está se valendo de uma arrecadação na cidade e que tem, logicamente, uma vantagem econômica, e, por ter uma vantagem econômica, faz parte da legislação que ele seja tributado. Mas este ônus nós não carreamos mais, não vinculamos mais aos motoristas, o que acontecia na legislação anterior. Boa noite a todos. Meu nome é José Roberto Rocha, sou motorista Uber e gostaria de dirigir a palavra ao Dr. Daniel. E referente ao ano de carro, que seria 7 anos, o senhor falou que era equiparado com o do táxi e do ônibus, né? Eu vejo muito na cidade, até minha mãe já pegou um táxi, um Santana, se eu não me engano, ano 92, e um Corcel 2, ano 63, eu acho. Né? Então, acho que não está muito equivalente, perdoe se eu estiver errado. Referente ao valor também, que é equiparado ao táxi, que é R$ 750, porém eu vejo injusto os benefícios. A gente pagaria os tributos de um táxi, porém a gente não teria os benefícios de um táxi, né? Que seriam as vagas, seriam os benefícios para você comprar um carro, referente às taxas, IPVA. Então, lógico, cada um tem a sua renda. Mas a renda do Uber hoje, eu duvido que hoje tenha um motorista aqui, conforme está o mercado, consiga fazer mais que R$ 160 diário. Isso não é líquido, coloca aí combustível, coloca manutenção, e não temos os privilégios que o táxi. Lógico, hoje o taxista também paga muito também, paga sim, mas a gente não tem benefício nenhum. Então, queria ver equiparado com esses R$ 700, não pode ser equiparado com o táxi, porque a nossa renda, eu tenho certeza de muitos aqui, não chega à renda no táxi. Tanto porque o aplicativo, a renda de um motorista de aplicativo é muito baixa. Hoje é muito baixa. Então, eu só queria tentar explicar um pouco essa equivalência de tributo, sim, empreendedor, tá, mas eu acho que a gente não chegou no nível de um empreendedor com a renda de hoje. É só a minha questão. Obrigados a todos. Gostaria de frisar de novo Só uma colocação, a questão do táxi, quando vocês colocam, é exatamente isso. Até hoje nós temos táxis no município cadastrados com uma idade superior a isso. Só para entendimento de todos, essa alteração ocorreu de acordo com o Decreto-Lei número 231, de 11 de julho de 2016, feito no governo anterior, aonde passa a vigorar a idade de 7 anos, tá?
após 2 anos esse decreto. Então, a partir da metade desse ano de 2018, os veículos, ele aí sim passa a ter no mínimo 7 anos. Aí vocês vão me questionar por que não foi realizado. Porque o recadastramento é feito anualmente e é feito em janeiro. Então, a partir de janeiro de 2019, quando ocorrer o recadastramento dos taxistas, de acordo com o decreto de 2016, aí sim eles terão que estar cumprindo a idade máxima de 7 anos. Então, só essa colocação em questão da idade dos veículos, tá ok? É importante dizer também que hoje, para aqueles que estão usando de aplicativos, não está se aplicando também regra nenhuma com respeito à idade, porque a lei não está aprovada, né? E a lei anterior, nós justamente, o prefeito Mário Botion revogou o decreto que regulamentava a lei, justamente porque estava mandando essa nova proposta, ao qual aí sim revogará a totalidade da lei anterior, passando a ser esse o novo regulamento. Então, a questão da idade para hoje, para aqueles que estão fazendo Uber, ela não está valendo, né? Ela não está valendo. Passa a valer a partir do momento da aprovação da legislação. Para o taxista, como bem disse o secretário Rodrigo, é uma legislação anterior que tem um prazo de carência que vai ser visto justamente anualmente, é feito o recadastramento e é feito verificada a regularidade, como também será do Uber, que anualmente será feito o recadastramento e anualmente se verificará a regularidade, né? Com respeito ao valor, olhe bem, o que o táxi ele paga R$ 234,60 que é o imposto, né? Esses R$ 234 dividido justamente em 6 parcelas vai ser um valor aí de R$ 40 por mês, tá? Com respeito à taxa de cadastro, né, é importante dizer que essa taxa de cadastro ela segue o parâmetro, como parâmetro as atividades da cidade, né? Elas são diferentes, elas são escalonadas, mas também não é possível que muitas vezes um ambulante pague uma taxa de R$ 300, R$ 400 e o Uber também não vai pagar nenhuma taxa ou uma taxa inferior a essa, né? Não é razoável. Eu sei que se em crise estão todos, inclusive o município com a sua arrecadação, com 10% a 15% previsto de arrecadação menor, né, do que o orçamento, né? Então, crise, pode ter certeza que nós entendemos muito bem, porque toda a máquina ela tem que andar. Por favor, doutor Daniel, conclua. Então, ele foi fixado buscando o princípio da isonomia com todas as atividades, né? Voltando, nós não queremos privilegiar um e desprivilegiar outro, que aí nós vamos voltar para aquilo que havia antes, que era uma discórdia, uma briga danada, e não chegaríamos num consenso. O importante dizer que esse valor foi discutido com os representantes do movimento, né, justamente para chegar num consenso, ok? E é menor do que estava na legislação anterior. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Marlon, sou vice-presidente da MASP, Associação de Motoristas do Estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer a pergunta para o Daniel. Bom, quem aqui gosta de Legião Urbana? Alguém gosta? Legal. Tem uma música que eu gosto, Marlon Luz, meu sobrenome. Tem uma música que eu gosto do Legião Urbana, que é a Geração Coca-Cola, que fala sobre que os jovens ainda iriam fazer comédia no cinema com as leis. E, na boa, isso aqui dá uma boa stand-up comedy. E, principalmente, quando a gente vê esse monte de multas aqui, enfim, que duplicidade, que não faz sentido nenhum. E eu vejo aqui, eu tenho algumas dúvidas, em relação aos anos do carro, eu vou enfatizar o que o nosso colega ali falou,
né, que os táxis ainda têm vários benefícios e tudo mais, como até redução do IPI, por exemplo, para a compra do carro, e que o motorista não tem, o motorista de aplicativo não tem isso. E, além disso, a maioria dos motoristas encontraram no aplicativo uma forma de ganhar algum dinheiro, provavelmente por causa ainda advindo do desemprego, né? E para mim não faz sentido fazer uma limitação dessas, não dando a chance ainda de o motorista trocar de carro, por exemplo. Gostaria de destacar o ponto do cadastro, esses mais de R$500 aí que tem que pagar. Esse ponto, para mim, você fala um discurso de empreendedor, mas parece que a Prefeitura de Limeira quer ser sócia do empreendedor antes mesmo dele empreender, e parece que tem apenas resultado quando ele trabalha. Agora, se ele tiver prejuízo, é um sócio só do lado bom, não é o sócio do lado ruim. Então, mais uma vez, 90% dos motoristas são desempregados, que foram trabalhar, encontraram no aplicativo pelo menos um jeito de ganhar R$160, como o colega falou ali, ainda tendo que pagar o combustível e peças do carro, e parece que a Prefeitura está impedindo que essa pessoa possa trabalhar. Gostaria de dar destaque também essas multas que eu vi aqui, que para mim não faz nenhum sentido. Já tem o Código de Trânsito Brasileiro, que coloca as multas necessárias do Código de Trânsito Brasileiro, e isso aqui seria uma dupla penalidade que, enfim, também não faz sentido. E, olhando algumas cláusulas aqui, me pareceu que teria uma espécie de limitação de carros, ou abertura para ter limitação de carros no futuro, por exemplo, caso a Prefeitura não quisesse mais cadastrar motoristas. Eu queria saber se vai ter limitação. E também gostaria de dizer que, pelas regras atuais, o cidadão de Limeira seria prejudicado caso, por exemplo, ele pegasse... O senhor conclua a sua fala, Sim, por favor. 15 segundos. O cidadão de Limeira seria prejudicado caso ele pegasse uma corrida de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, para cá, porque a maioria uma vez que o motorista não conseguisse trabalhar aqui, por exemplo, um motorista de São Paulo, de Guarulhos, ele teria que ser cadastrado aqui, e os motoristas não vão ficar se cadastrando em tudo quanto é cidade, provavelmente o motorista não iria querer atender essa corrida de Guarulhos para cá, para Limeira, e o cidadão de Limeira seria prejudicado por isso. Queria saber se isso passou, ou se quem trabalhou com você aí colaborou com esse tipo de informação. Muito obrigado. Não, deixa eu falar. Deixa eu explicar primeiro. Olha, pela extensão da pergunta, pareceu até pergunta de candidato político. O senhor é? Eu fiquei curioso agora. Questão de ordem, Não, presidente. só perguntei, só isso. Não, eu não estou, por favor, não estou agredindo ninguém, só perguntei. Doutor Gente, Daniel, por favor. Por favor, uma parte antes da sua resposta. Sim. A pessoa que fez a pergunta, ele se apresentou como presidente da Associação de Motoristas, vice-presidente da associação. Você sabe que pela Lei 9.790 de 99, você está proibido de fazer política partidária através da associação? Você sabia que você... Presidente. Candidato a deputado federal, acompanhado do candidato a deputado estadual, do lado dele. Não está discutindo questão política. Por favor. Gente, se não mantiver a ordem, eu encerro a audiência pública. Se não mantiver, eu encerro a audiência pública. Por favor. Não, deixa bem. Presidente, eu queria responder, então. Com respeito aos benefícios do táxi, é público e notório que tanto IPVA como IPI não são impostos municipais, são impostos federais, IPI, e estadual, IPVA. Então, é uma coisa que me estranha vir a discussão aqui no momento. Com respeito à nossa legislação, que eu saiba, nós estudamos a legislação de São Paulo, são muito mais duras do que a de Limeira. Então, me estranha também a pergunta do nobre representante da entidade não ter discutido na sua cidade, capital, e veio discutir na nossa aquilo que foi discutido aqui com os motoristas que vão prestar serviço aqui, com os representantes legalmente instituídos
e que se dignaram aí até a prefeitura para discutir o assunto. Volto a dizer que a lei foi feita no parâmetro municipal para atender as pessoas que prestarão serviço aqui e que vivem aqui. Logicamente, a legislação de São Paulo, que são muito mais duras do que a nossa, né, como outros fatores, né, ao qual nós analisamos antes de fazer a nossa, até a crítica com respeito à nossa legislação foi um pouco desarrauada, se não mal educada, né, porque ela foi escrita dentro dos princípios legais, e com respeito às multas, nós temos que primar dentro daquilo que é da competência legal do município em garantir a qualidade da prestação do serviço. E dentro da qualidade da prestação do serviço, o município ele tem o dever, a obrigação de regular e verificar como ele faz exatamente com os táxis, como ele faz com as vans, como ele faz com o transporte urbano. Por isso, em todas as legislações são fixadas as multas. Não fixar multas se é criar uma situação anômala, né, e sem a proteção devida àquele que é o principal. O principal não é o aplicativo. O principal não é o motorista, o principal é o usuário, aquele que vai se beneficiar dessa prestação de serviço. Esse tem que ser preservado. E o município não é sócio. Sócio é o aplicativo que arrecada 25% e não quer saber se o senhor faz muito ou faz pouco. Nós aqui não estamos preocupados se o senhor faz muito ou faz pouco, por isso que o valor é fixo, justamente para não ter que intervir na atividade. E quem se apresenta como empreendedor não sou eu, não estou falando que os senhores são empreendedores. Isso é o discurso daqueles que são prestadores de serviço do Uber, que eles têm uma atividade que não é uma atividade de concessão pública, e sim uma atividade empreendedora, empresarial, que não pode, usando justamente da norma constitucional, que o município ou ao Estado não pode cercear a atividade empreendedora, o que foi objeto de todas as discussões dentro do judiciário. Então, esse termo não é meu, esse termo é do próprio movimento, salvo se os advogados que foram aos tribunais e usaram esses termos, usaram de forma equivocada, representando os seus membros e associados. Muito obrigado. Oi, eu sou Jamie, sou motorista Uber. É uma pergunta bem simples. Com relação, não tem para quem, qualquer um que souber me responder. Com relação ao ano, tá? Vamos supor que seja os 7 anos, correto? Seria de 2012 para cá. Só que 2012, agora em 2018. Quando chegar 2009, meu carro já vai ter mais tempo, né? No caso, seria 8 anos. Em 2020, ele já vai estar com 9 anos. Como que vocês vão fazer esse parâmetro para vocês vigiar isso? Por favor, só põe o seu nome e o sobrenome, por favor. Jamie Soares. Entendeu? De quanto em quanto tempo, tipo, vai olhar quanto está o prazo do carro? Tá, a resposta é simples também. O cadastramento, né, o primeiro cadastramento e depois os demais recadastramentos são feitos anualmente, tá, da data, como a questão do aplicativo, ele não tem um número limitado, vai ter um número aberto, então é anualmente do dia que você fez o seu primeiro cadastro. Nós vamos ter inicialmente um período de cadastramento e, logicamente, todo mês vai acabar entrando novas pessoas e saindo novas pessoas. Então, vocês vão receber um cartão de validade, né, uma identificação de validade que constará o período de 1 ano da data que você fizer. Então, nesse caso, o veículo que tiver com idade de 7 anos, ele é válido para esse ano, já o ano seguinte, ele tem que conta 7 anos novamente, da data do cadastro, tá ok? Bom, boa noite a todos. A minha pergunta vai para o doutor Daniel. O nome e o sobrenome, por favor. Nome, Eduardo Lima de Souza. Senhor Daniel, a gente viu aqui muitas multas, né? A pergunta que eu quero fazer, já vou ser bem direto, quais critérios vocês utilizaram para pleitear essas multas? Pleitear ou fixar?
Fixar. Pleitear é dentro da atribuição da competência legal. De fixar, nós demos o mesmo parâmetro de controle de qualidade das multas do táxi. Os mesmos casos que para os taxistas são dadas multas, também para preservar a qualidade da prestação de serviço, foram dados também ao caso do Uber. No caso, justamente aí, volto a dizer que foi justamente a minha fala inicial, isso foi conversado com os representantes dos movimentos, justamente para que nós pudéssemos, por consenso, não da cabeça privilegiada minha, do Rodrigo, do prefeito, ou de qualquer pessoa aqui que tem uma visão privilegiada diferente, mas sim nasceu do consenso de representantes do movimento, tanto de um quanto do outro, para apaziguarmos a situação. Doutor Daniel, pergunta Por pro favor, senhor. se identifique. José Roberto Rocha, sou motorista Uber. Só um questionamento, o senhor falou que falou com os representantes do movimento de aplicativo, né? Até o momento, acho que a doutora falou que não teria nenhum representante. Eu não conheço quem me representa até o momento. Como chegou a esse consenso, né, que foi acordado com os representantes do aplicativo a esse valor? Outra coisa, o senhor falou que não foi o senhor que usou o termo de empreendedores, foi os representantes, até agora eu vi que foi o senhor que usou esse termo. Outra coisa, eu vou pedir para os vereadores, para a presidenta, todos que estamos aqui, somos trabalhadores, lutamos todo dia, saímos 5 da manhã, não temos horas para voltar. Tem que regulamentar? Sim, temos. Vereadores, vocês estão aqui para ajudar a população de Limeira. Vocês estão aqui para dar um serviço legal para os passageiros, uma condução digna. Uma condução digna. Eu sei que todos os vereadores aqui usam Uber. Eu pego gente aqui na frente da Câmara todo dia. Todo mundo usa, todo mundo gosta. Vocês estarem diminuindo o ano, vocês vão estar tirando pão de cada dia. Desculpa, eu só vou... Por favor, conclua. Vocês vão estar tirando pão de cada dia de cada um. Vocês vão estar diminuindo as pessoas de se locomoverem. Vocês vão estar aumentando o preço, porque menos motorista aumenta o valor da corrida. Fica inviável. Então, eu peço a todos vocês, olhem com carinho, dê um tempo para a gente poder trocar de carro. Coloque regulamentação, sim. É devido, sim. Mas dê um tempo, dê um pouquinho de respiro para a gente. É isso que eu peço para vocês. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de fazer menção em relação à representatividade. A Associação do Transporte Alternativo ela é relativamente nova, mas ela foi criada exatamente com a finalidade de sanar esse desequilíbrio entre os benefícios que os taxistas têm e os motoristas de Uber, porventura, reivindicar se não teriam. E eu vou explicar por quê. Quando a pessoa se associa, ela passa a ter direito a algumas imunidades tributárias, inclusive a isenção sobre serviço de qualquer natureza. Então, a associação ela não vem só com a finalidade de organizar e permitir o debate. Ela veio também para trazer benefícios. Existe uma equipe trabalhando para conquistar benefícios para vocês. E não é intenção de prejudicar, muito pelo contrário. Quando ela sentou para discutir, é exatamente para proteger os direitos de vocês. E, em relação à representatividade, ele colocou de uma forma que eu acho justa, por ele ser um motorista, e é um grupo muito grande, que eu acredito que não está todo representado aqui, né? Mas no jornal de hoje, ou de ontem, não sei, saiu uma publicação, eu vou tornar notória aqui a publicação, e eu quero que fique registrada na ata da audiência, que como saiu e que é inverídica, para que fique registrado o que é verídico, porque eu acho que a verdade é bonita e liberta, não é?
E saiu assim, hoje, audiência pública sobre transporte alternativo, nova lei para aplicativos de Botion será discutida na Câmara. Saiu assim no jornal e eu recebi dessa forma. E aqui, depois que é feito o convite aos motoristas, vocês devem ter lido isso, está escrito, disse Cássio Oliveira, representante dos motoristas de Uber, e que vai participar da audiência. Não existe, pelo que me consta, registrado na cidade de Limeira, nenhum representante com esse nome dos motoristas, exceto a Associação de Transporte Alternativo. Obrigada. Se me permitir, vereador, Sim. Só para esclarecer, estivemos, quando esse movimento, essa discussão com respeito à legislação, ela não é nova, ela já tem 1 ano já, né? Já está fazendo aniversário. E tivemos, acho que entre 70 e 80 membros do movimento dos motoristas de plataforma na prefeitura, ao qual esse movimento, no período da confecção da primeira lei, da primeira proposta, eles tiraram uma comissão e essa comissão esteve em discussão na prefeitura. Logicamente, aqueles que quiseram participar se fizeram presentes. Aqueles que não souberam, embora a notícia estava quente e foi quente e conturbada durante um bom tempo, né, que não quiseram participar, não participaram, porque a notícia era dada, a prefeitura estava lá e reuniões estavam tendo, volto a dizer, entre 70 e 80 pessoas, da onde foi retirada uma comissão inicial. Então, a discussão, ela teve com pessoas, com membros dessa comissão, que foi tirada entre aqueles que estavam lá. Quem foi, nomeou, quem não foi, não nomeou. Certo? Quem quis participar, teve voz. Né? Então, nós foi feito em cima disso. Eu gostaria só de esclarecer um item, que como a pergunta tinha sido um tanto quanto longa, e muitas vezes a gente perde um pouco a linha de raciocínio, assim como, apenas a título de exemplo, como o taxista que presta serviço aqui, que presta serviço em outras cidades, sai daqui, vai para Guarulhos, do Guarulhos volta para cá, né, e tudo mais, a atividade do Uber, ela não tem como ter característica diferente, porque ela transporta pessoas. Né? Ela pode pegar aqui, vai levar para Campinas, vai levar para Semápolis, como os de lá também virão trazer pessoas para cá. Para isso não existe o controle, como não existe dentro da concessão pública o controle nenhuma delas, salvo a do transporte urbano por ônibus. Né? Nem por van existe esse tipo de controle. Não há como ter. Né? A não ser que coloque um rastreador em cada veículo, isso que é uma coisa completamente absurda. Então, o cadastro é feito na cidade para aqueles que estão prestando serviço rotineiramente aqui. Eles vão pegar alguém aqui e levar para Piracicaba, São Paulo, podem levar, não teria problema nenhum. O que está pegando na outra cidade, trazendo para cá, vai acontecer da mesma forma. Nenhum dos municípios brasileiros efetua qualquer cadastro dessa modalidade. Pelo menos não vi nenhuma legislação da que nós vimos, nem para as concessões públicas, nem para os aplicativos. Então, nós seguimos a mesma toada. Pode ter certeza que eu parei. Boa noite, meu nome é Meiriane de Lima Rodrigues, sou motorista Uber também. Minha pergunta vai para o advogado Daniel. O senhor frisa tanto que nós temos que pagar a mesma taxa que os taxistas, só que o amigo ali já fez a pergunta, o José Roberto, e os benefícios nossos, porque o taxista, esse dinheiro que eles pagam, voltam tudo para eles em forma de benefícios, seja no IPVA, seja no desconto para comprar o carro, vários outros benefícios também, como vagas também, que para eles é facinho, chega no shopping, para, tem vaga, no centro chega e para também. E a gente quer saber se a gente vai ter esses benefícios. Espero que o senhor possa responder. Eu acho que eu já falei que Não, o senhor não respondeu. tanto o IPI... Não, o senhor não respondeu. Por favor. Os benefícios do táxi, que é desconto de IPVA, ou que é
da alçada estadual, governo estadual, não é da alçada municipal. Nós não temos competência legal para legislar sobre isso. Como IPI, vocês fizeram uma pergunta técnica, a resposta é técnica. Por favor. Gente, por favor. Senhores. Por favor, senão eu paro o tempo e a gente encerra a audiência. O desconto tanto de IPVA como desconto de IPI na aquisição de veículos novos, eles são voltados, quem disciplina isso é a legislação federal e legislação estadual. A legislação municipal, ela não tem competência para dirimir. Vereadora presidente. Presidente, eu posso ter um segundo? Sim, pode fazer sua pergunta. Por favor. Por favor, gente. Companheiros, também sou motorista Uber e eu gostaria de dizer para vocês que a ATA, Associação de Transporte Alternativo, sai de... Tá. Eu vou falar para que a ATA ela foi criada exatamente com essa intenção, porque como ela é isenta de vários impostos, eu estive na CIL, e pela CIL, como nós vamos ser associados da CIL, nós temos direito a 25% na aquisição de um carro zero também. Então, a questão é, por falta de conhecimento, o povo perece. A ATA foi constituída e ela tem vários benefícios, como isenção de vários impostos. A verdade é que eles não conhecem. Inclusive, no aplicativo desse WhatsApp, eles brincaram muito conosco. Dizer, tá, levando tudo como fosse uma brincadeira. E é séria a coisa. Nós não brincamos, nós fazemos a coisa séria. Então, na verdade, se vocês podem... Os colegas lá de São Paulo vieram para cá, mas eles nunca se reuniram com o doutor Daniel de Campos, com o doutor Rodrigo, eles não conhecem nada da história. Eles são de YouTube e é por lá que vocês conhecem eles. Vocês estão vendo eles pela primeira vez. Mas nunca sentaram aqui na prefeitura para falar com o doutor Rodrigo, o doutor Daniel de Campos, nunca estiveram aqui, nunca caminharam conosco. Não é? Eles foram convidados para trazer uma ideia que não tem nada a ver com a nossa. Então, nós somos aliados aqui, nós não somos contra, porque eu também sou motorista. Então, se vocês conhecessem os benefícios que a ATA proporciona para vocês, vocês vão pensar diferente. Vocês não podem pensar em cobrar da prefeitura, e eu não estou defendendo a prefeitura, eu estou dizendo que a ATA oferece muitos benefícios, se vocês procurarem quais são. Vou repetir, vocês perecem por falta de conhecimento, porque se quiser conhecimento, os diretores estão todos aqui, e eles podem no final explicar para vocês o que é a ATA e os benefícios que ela oferece. Inclusive na compra de carro, nós temos também. Inclusive combustível, autopeças, pneus e várias alternativas. Vamos dar o nome e pedir a palavra um por vez. Rapidinho, bem curto. Já me apresentei, mas eu gostaria de entender o seguinte, se a ATA está de acordo com todas as taxas e todas as multas que estão aqui, certo? E se, pelo que eu entendi também, deixa eu entender, eu gostaria da explicação de você, para não ter que pagar o ISS, o imposto, alguma coisa assim, teria que ser associado à ATA, é isso? E aí então vocês estão criando um problema e a solução é ter associado à ATA, só para eu entender e ficar claro isso. Gostaria de entender essas duas perguntas. Obrigado. Eu vou responder para você de uma forma simples. Eu acho que você, por ser um vice-presidente de associação, você deveria entender mais de terceiro setor. E saber que só pelo fato de ser uma associação, já tem imunidade tributária. Quando se monta uma associação, é com a finalidade de trazer benefício para os associados. Você sendo um vice-presidente, muito me espanta você não saber isso. Então, eles podem sim, se eles receberem através da associação, ter a imunidade tributária sim. Isso é conhecido, eu vou repetir de novo. Infelizmente, muitos de vocês não se beneficiam. Desculpa, eu estou respondendo para ele. Vocês não se beneficiam de uma série de benefícios que vocês podem ter, porque vocês não conhecem a lei.
Não, não tem que aliar coisa nenhuma. Não, uai, mas... Por favor, quem quiser se manifestar, uma palavra Desculpa, por vez. eu vou tornar a repetir. Não precisa. Você pede a palavra, pede uma pessoa por vez. Depois você faz a sua pergunta ela responde. Eu vou tornar a minuto. repetir. A Associação do Transporte Alternativo foi feita com uma única finalidade: discutir com o poder público aquilo que é de competência do poder público e viabilizar a vida do motorista, porque até então essa tecnologia não havia chegado na cidade de Limeira. Foi para isso que ela foi criada, não tem outra finalidade. Ninguém enriquece através de uma associação, ninguém pode fazer política através da associação, é proibido. Se você tiver um estatuto bem lavrado, você sabe que não pode. A finalidade é trazer benefícios. E isso é na área da educação, transporte, lazer, saúde, não é? Agora, se vocês não entenderam a explicação do Dr. Daniel de Campos em relação à questão de vocês e dos taxistas, é uma outra questão. A associação, ela não tem finalidade de enriquecer ninguém. Ela só veio para poder estreitar o diálogo, porque havia meia dúzia de pessoas, 3 ou 2, que iam até a prefeitura em nome da pessoa física, tentar regulamentar um assunto que você, muitas vezes, talvez foi chamado nos grupos grandes de WhatsApp e você não fez questão de participar. Essa é a verdade, porque eu acompanhei o processo. Então, vocês estavam interessados em não perder corrida, principalmente se estivesse no dinâmico. E eles estavam reunidos defendendo o direito de vocês. Tá? Então, a associação foi legitimamente constituída. Ela foi legitimamente constituída. E se a lei, hoje, regulamentada, chegou onde ela chegou, foi porque alguém teve a disposição de fazer. Porque alguém foi lá dialogar com o poder público. Se você não leu a lei, eu tenho aqui, posso distribuir para vocês, inclusive para o colega de São Paulo, tá? A lei 2317 aqui, a lei 1618, vocês leiam, para vocês verem que a lei que foi revogada, ela era estritamente mais rígida, e ela foi refeita, e em vista da lei que ele defendeu lá em São Paulo, ela é praticamente branda. Branda. Então, vocês precisam conhecer a lei para discutir a lei. Por favor, quem quiser a palavra, pede a palavra. Uber, eu trabalho com VEC 2009. A questão, esse motivo do ano do carro. Eu acho que o ano do carro 2009, eu acho que não teria nada a ver. O importante é ver o estado do carro. Os clientes que andam no meu carro, eles estão satisfeitos. O carro é completo, tem ar-condicionado, tudo. E outra, eu trabalho na Uber e trabalho numa empresa. É um bico que eu faço. Agora, e os meus amigos que dependem disso daí? Tá certo vocês tirar o emprego deles? Vocês deviam ter consciência. Vocês me Por favor, falar fale o seu nome. Tá? Fale o seu nome. É Gilberto Ferreira de Abreu. Desculpa, mas... Para isso, a gente precisa ouvir o cliente, né? Responder não. Alguém... A associação preza, inclusive, pela qualidade do serviço prestado. Eu já andei em carro de Uber sujo. E a gente preza pela qualidade, sim. Gente, presidente, não tem controle aqui, presidente? Por favor, não adianta as conversas várias. Quem quiser ter a palavra, pede a palavra, se identifique e direciona a pergunta. Por favor. Presidente, posso usar a palavra, presidente? Pode usar a palavra. 3 minutos para sua palavra. Presidente, motoristas, nós estamos participando de uma audiência pública sobre o transporte alternativos, aplicativos, pode ser Uber, similares. Essa discussão é referente ao projeto de lei que o prefeito mandou para essa casa aqui, onde nós queremos discutir aqui quais os pontos que são significativos para vocês, que eventuais podem atrapalhar o trabalho de vocês ou podem melhorar o trabalho de vocês. Essa lei não foi aprovada ainda e nós podemos modificar essa lei. Tá? Nós não estamos discutindo aqui
que me perdoe a associação, nós não estamos discutindo aqui a adesão à associação ou não. Isso não está em pauta aqui na discussão. A discussão é sobre o projeto de lei. Se os representantes, se os motoristas, ele pode ser individual, ele pode ser representado pela associação, ele pode vir até a Câmara Municipal nas reuniões e sugerir modificações nessa lei. E queria fazer um repúdio aqui, presidente, para com o doutor Daniel. Nós aqui estamos discutindo para qualquer pessoa pode participar desse debate, é uma audiência pública. Pode ser filiado a partido, pode ser candidato, pode não ser candidato, pode ser motorista, pode ser o que for. Entendeu? Desde motoristas. Gente, eu vou encerrar. Só se finalizando, vocês não presidente. derem a palavra, não deixar as pessoas falarem, gente, eu vou encerrar. Vocês me desculpem. Né? Cada um tem o direito a manifestar, não está sendo impedido a palavra de ninguém, com o direito aqui aos minutos e tudo. Então, por favor, eu peço respeito. Pode, pontos do projeto. Desde que nós discutimos aqui qual que é a melhor maneira para fazermos essa legislação para adequar todos, que todos possam trabalhar, que todos possam cumprir essa legislação e pagar o suficiente para poder se manter. Muito obrigado a todos. Próxima pessoa que quer a palavra. O nome e a quem você direciona a pergunta. Meu nome é Rafael Ferreira de Souza, motorista Uber. Pode ser para qualquer um. Vocês falaram aí que nós fomos convidados para debater esse projeto na prefeitura. Realmente, fomos 40 motoristas na prefeitura, no gabinete do prefeito. Ele simplesmente colocou o projeto em cima da mesa, leu o projeto para a gente deu as nossas ideias, ele escutou por aqui e soltou por aqui. Que o mesmo projeto, do jeito que saiu de lá, veio para aprovação aqui na Câmara. E foi uma liminar que a gente conseguiu para continuar trabalhando. Senão ia ser carro com 5 anos de uso e fora as outras coisas que estavam no projeto. A gente não foi ouvido nenhuma vez pelo prefeito. Eu peço para direcionar a pergunta, por favor. Para quem? Pode ser para o Daniel. Eu posso responder. Você está falando com respeito ao primeiro projeto, antes de mais nada, né? Nós tivemos a discussão do primeiro projeto, esse segundo projeto está revogando ao projeto anterior, né? E tivemos, os representantes estiveram conversando conosco, tanto no primeiro quanto no segundo projeto. Tanto que esse segundo projeto, ele está até mais, volto a dizer, e quem lê um ou outro vai ver que está muito mais brando do que o projeto anterior, que foi fruto justamente dessas conversas. Depois dele, a gente vai, como tem vereador querendo se manifestar, depois da palavra dele, eu vou dar a palavra para o vereador Cleiton. Meu nome é Everton Silva, sou motorista Uber. Minha pergunta é para o Daniel. Uma pergunta que ainda não foi respondida, e já foi perguntada aqui. Já que você fala que as taxas, tanto para Uber como para táxi, são iguais, e algumas coisas não competem a vocês, como IPVA e a isenção do IPI na compra de carro, a gente queria saber se a prefeitura vai disponibilizar vaga para os Ubers também, como é disponibilizado para o táxi hoje. As vagas estão descritas na legislação relativa à concessão, né? E todas as discussões relativas aos Ubers foi justamente a flexibilidade de não ter ponto obrigatório, que é o táxi, porque o táxi ele tem que cumprir pontos, senão ele tem uma penalidade. O Uber ele não tem essa obrigação, ele tem a flexibilidade.